E esse ano Deus me deu para estudar sobre princípios de honra. E nós estamos estudando o livro A Recompensa da Honra, de John Bevere. Se vocês tiverem a oportunidade, compre esse livro para vocês verem que coisa mais linda. A Recompensa da Honra. Ensina sobre honra em todas as esferas, tanto da sociedade, do ambiente de trabalho, como patrão, como profissional, como líderes, como pastor, como mãe, como pai, como marido, como filho. O que é a honra, biblicamente falando, e o quanto esse princípio precisa ser resgatado nessa geração. Porque se nós não entendermos sobre honra, nós também não saberemos ensinar aos nossos filhos, não é verdade? Então, se você tiver a oportunidade, eu quero recomendar a vocês, mamães, a conhecer esse livro, né? Porque o que está sendo feito aqui nessa tarde, o que essas meninas estão fazendo e organizando, isso é princípio de honra. E eu tenho certeza que Deus haverá de honrar muito a vida delas também. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 11, diz assim: E certo homem tinha 2 filhos, o mais jovem deles disse ao seu pai: Dai-me a parte dos bens que me cai como herança. E seu pai dividiu os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra distante. Ali desperdiçou seus bens com uma vida depravada. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se juntou aos cidadãos daquela cidade, e eles os enviaram aos campos para alimentar porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas ou com as bolotas que os porcos comiam, porque nenhum homem lhe dava nada. E um dia, caindo em si, disse: Quantos servidores, quantos servos do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Vou me levantar e vou para o meu pai, e vou lhe dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus servos. E levantando-se foi para o seu pai, e este, estando ainda longe do caminho, viu o seu pai, e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, e eu pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, ponde-lhe um anel na sua mão e sapatos nos seus pés. E trazei-o no novilho cevado, matai, comemos, nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e agora vive novamente. Ele tinha se perdido e foi achado, e eles começaram uma grande festa. E o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, aproximou-se da casa, e ouviu a música, e ouviu as danças, e chamou um dos criados, um dos servos, e perguntou o que significava aquilo. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Mas ele se irritou e não queria entrar. Portanto, o pai teve que sair e ir ao seu encontro, e lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: Eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as prostitutas, tu matasse o novilho cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e nos alegrar, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e agora foi achado. Amém? Queridas, esse texto do filho pródigo, ele é muito conhecido por todo leitor de Bíblia, todas as pessoas que servem a Deus há algum tempo, toda pessoa que ama a palavra, que já leu a Bíblia, já deve ter lido, ouvido, assistido algo sobre isso, assistido um filme sobre isso.
E se a gente vai falar de paternidade, não existe para mim, né, uma passagem como uma parábola que conte uma história tão poderosa quanto esta. Para mim, o texto mais significativo sobre a paternidade de Deus está no Evangelho de João. Evangelho de João, se você tiver aí, capítulo 1, e o verso de número 12. Evangelho de João 1, verso 12, diz assim: mas a todos que o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Então, todo nascido de novo se torna filho de Deus. Todas as pessoas que existem hoje no universo não são filhos e filhas de Deus. Eles são criaturas de Deus. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, lá no jardim, e o homem e a mulher pecou, foi como se eles perdessem o DNA de filhos de Deus. Agora eles precisam voltar a se aproximar de Deus através de um relacionamento, de sacrifícios de encontro, e aí vem as leis de Moisés, e aí vem os sacrifícios do Antigo Testamento, sempre apontando para um cordeiro que haveria de vir e fazer o sacrifício perfeito. E quando Jesus veio, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é só através do sacrifício de Jesus. E quem recebe esse sacrifício precisa receber, precisa verbalizar. A cruz não é automática. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas o mundo todo está salvo? Sim ou não? Quem que está salvo? Quem crer que ele é o Filho de Deus. Quem professa, precisa professar. Aí recebe. Quando você professa, quando a pessoa faz uma oração de entrega, dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que de mim mesmo não posso me salvar. Mas eu quero receber hoje eu entendo que só através do sangue de Jesus derramado naquela cruz é que os meus pecados são perdoados e eu posso me tornar teu filho e tua filha. No momento que a pessoa faz essa oração de entrega, essa oração de confissão, automaticamente ocorre o quê? Um novo nascimento. O espírito do homem e da mulher que estava morto, como diz Paulo, nos delitos e pecados, através dessa confissão de fé no sangue de Jesus, e que o recebe como Senhor e Salvador, ele é vivificado, ou seja, esse espírito da Sara, que um dia esteve morto, fica vivo, e quando o nosso espírito fica vivo, é que ele volta a se comunicar com Deus. Aí nós recebemos a filiação de filhos e filhas. Aqui na terra, cada uma de nós recebeu um nome quando nasceu, não recebeu? Todo mundo tem nome aí? Amém, aleluia. Às vezes a gente tem uns nomes que, né? Os pais são bem criativos, né? Faz cada invenção de nome que é só a graça de Jesus. E tem gente que tem até trauma, às vezes, do próprio nome, né? Mas precisa ser curado em Jesus. Porque o nome nos identifica na terra. O registro de nascimento, que é um dos nossos primeiros documentos, nos identifica na terra como cidadão da terra, não é assim? Tem que registrar num cartório, diz o nome do pai, da mãe, do vô, da avó, quem a gente é. E embora nesse tempo, né, o capiroto anda querendo escangalhar com tudo, tirar os nomes, mas sangue de Jesus tem poder, nós temos filiação. E aqui na terra, nós somos apresentados pelo registro de nascimento, depois faz identidade, pode fazer CNH, título, depois pode fazer passaporte, por aí por diante. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, aí é que é feito o nosso registro no céu. Eita glória! Aí o nome é escrito não no livro do cartório. A Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. E naquele dia, o nosso nome vai estar constando lá. Aleluia! Seja no dia que o Senhor venha nos chamar dessa terra, ou quando vamos ser arrebatados, né? O nosso nome vai constar lá, porque aqueles que morreram antes, a Bíblia diz que no toque da trombeta vão ser ressuscitados. Então esse negócio de dizer assim, eu queria participar do arrebatamento, eu queria estar vivo, você vai estar vivo no arrebatamento.
fica tranquilo. Tudo nós vamos estar vivos. Pode estar só o ossinho, pode ter queimado o ossinho. Vai buscar da onde tiver. E esse corpo vai ressuscitar glorificado. E todos vamos ao encontro do Senhor nos ares. Todos vão participar do arrebatamento. Tem gente que não quer morrer. Santa, ninguém vai ficar para semente. Eu amo viver, vivo profetizando que vou viver pelo menos até 120. Em nome de Jesus, amém? Eu gosto de viver, eu amo viver, né? Mas, de qualquer forma, todas nós vamos participar do arrebatamento. Nós vamos ao encontro dele, amém? Nosso destino é o céu. O inferno foi feito para o capiroto, não para quem nasce de novo, para os filhos e para as filhas de Deus. Nós vamos para o céu, vamos encontrar tudo no céu. Aleluia, em nome de Jesus. E eu amo o céu, por tantas coisas que fala do céu. Mas uma das coisas que me deixa atraída pelo céu, depois de eu ver o meu Jesus, abraçar ele, morder a bochecha dele, encher de beijo e conhecer todo mundo da Bíblia, que são meus melhores amigos aqui na terra, que eu vou chegar lá, quero dar um peteleco num, quero abraçar o outro, fazer umas perguntas que até hoje a gente fica meio assim, né? Não tem umas respostas, dar uns tabefe na Eva, depois abraçar e dizer, mas eu te amo. Aquela coisa assim de gente sanguínea principalmente, né? Que uma hora quer matar, daqui a pouco já ama de beijo e de abraço. Vai ser mais ou menos assim quando nós chegar no céu. Mas a Bíblia me garante que no céu vai ter um banquete. Eita glória! Que é por isso que os crentes amam comer na terra. A gente lê na Bíblia que no céu a chegada já vai ser um banquete. Nós vamos para a boda do Cordeiro. Vocês imaginam que não vai ter lá, né? Nem se compara com tudo que nós já vimos nessa terra. Então vai ser lindo demais. É tudo isso que ele tem preparado para quem? Para filhos e filhas. Toda criatura de Deus precisa passar por esse processo do novo nascimento. Então, para mim, o Evangelho de João, esses 2 versículos que eu li com vocês, é os 2 versículos mais poderosos sobre o direito de recebermos a filiação de filhos. A todos aqueles que nele crer, ele dá o direito. E não tem a ver com merecimento. É um presente. É uma graça imerecida. Ele olhou para nós, nos amou e proveu um meio para a salvação. Nós só temos que aceitar. É uma coisa terrível, né? As pessoas não querer conhecer a palavra. Vocês já viram o tipo de crenças que as pessoas são capazes de acreditar? Nas coisas mais absurdas dessa terra, que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento deles. Porque se começar a ler a Bíblia sozinho, Deus é um Deus que se revela. Nós só conhecemos porque Ele quis se revelar, senão nós não conhecia Ele. Se a pessoa começar a ler a Bíblia sozinha, quantas pessoas que eu desafio, eu digo, pega o Evangelho de João, que é um dos mais simples para se ler, né? O Evangelho de João, o Evangelho do amor. O João, ele é detalhista, o João é o João, né? Era só ele, o abusadinho de Jesus, que deitava a cabeça no peito de Jesus. Deus tem filho predileto? Não. Mas a entrega dos filhos, a ousadia dos filhos é que faz a intimidade. Quem das mães aqui tem mais de um filho? Levanta a mão para mim ver. Eita, vocês levaram a sério, crescer e multiplicar, né? Eu só tenho uma. Quem tem mais de um filho sabe que vocês amam diferente. Não, o amor é o mesmo. Mas às vezes a identidade é diferente. E isso não depende dos pais, tá? Eu quero dizer uma coisa para as meninas. Estou sendo bem fofoqueira com vocês, tá bom? Estou dando ferramenta para vocês. Isso nem tem a ver com o coração do pai ou da mãe. Porque pai e mãe ama pelo simples fato de você ser filho e filha. Não tem outro motivo para a gente amar. Nasceu, a gente olha com a coisinha feia, com a carinha de joelho, de coisa mais linda, meu pai. Ai de alguém que diga que um filho da gente é feio. Né? Às vezes um zuriudinho, as coisas, os outros dizem que gracinha. Que fofinho. A gente diz que linda, que lindo, meu príncipe, minha princesa. É um amor tão extraordinário que é o único amor comparado, não é igual, mas é comparado ao amor de Deus.
Mas ainda há uma ressalva na Bíblia dizendo, mas ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, todavia, aleluia, o Senhor não esquecerá de ti. Então é uma coisa muito, muito maravilhosa entender isso, essa filiação, esse amor de mãe. Agora, o jeito que o filho se relaciona à filha é que às vezes faz ter mais, não é mais amor, mas é mais proximidade, mais intimidade, mais identificação, às vezes com o pai, às vezes com a mãe. Não há filhos e filhas prediletas, mas é a entrega do filho, é o querer estar perto, que faz a intimidade. Jesus escolheu 12 discípulos, 12. Dos 12 tinha um círculo mais íntimo, que era quem? Pedro, Tiago e João, no barquinho, lembra do corinho que nunca vai esquecer. Pedro, Tiago e João, estava mais perto de Jesus sempre. E dos 3, tinha o João, que era o mais abusadinho, que ia lá e botava a cabeça no peito de Jesus. Você acha que se Pedro botasse, se Mateus colocasse, se Felipe, vocês acham que Jesus ia expulsar? Não, mas é que o João é que fazia. Vocês estão entendendo? Tem filhos e filhas que contam umas experiências extraordinárias que a gente diz, meu Deus. Mas é que eles ousam pedir o que nós nunca pedimos. Eles ousam fazer o que talvez nós nunca fizemos por medo, por orgulho, por não querer se expor. Se quiser que venha para mim. Entendeu? O filho mais abusado, que é aquele que vai lá, que bota a cabeça, aquele que cheira, aquele que beija, aquele que quando pede uma coisa a gente arranca o coração para dar. Por quê? Porque há uma identidade, há um relacionamento de maior intimidade. E às vezes nossos medos, nossos traumas, nossas feridas criam em nós paredes de orgulho e não nos deixam se aproximar das pessoas que a gente mais ama na terra. Às vezes as declarações mais lindas de amor são feitas num culto fúnebre, são feitas ao lado de um túmulo, de um caixão. As coroas mais lindas e mais caras, as flores mais lindas, vão dar quando morre. Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. Se não me deram flor em vida, nem precisa levar quando morrer. Me dá uma flor, mas me dá em vida. Me dá um bilhete, mas me dá em vida. Deixa eu saber que eu sou amada. Deixa eu saber que eu sou querida em vida, porque depois eu não vou saber, meu Pai do céu, o que adianta me dar? Não é isso? Não tem a ver com merecimento, não tem a ver com valor de presente. Tem a ver com sentimento. Tem a ver de lembrar as pessoas que a gente ama o quanto elas são importantes na nossa vida e não esperar elas morrer para a gente botar a mão na cabeça e se lembrar o quão importantes elas são na nossa vida. Esse filho, conhecido como filho pródigo, que nós lemos aqui nesse texto nessa tarde, ele tinha tudo com o pai. Tinha ou não tinha? Tinha tudo. Era o filho mais novo. Recebia tudo. Mas um dia ele decidiu que a casa do pai não era boa o suficiente. Um dia ele decidiu que ele queria curtir a vida de uma forma diferente. Os filhos às vezes fazem essas artes, né? Tem uma sensação que o que está vivendo ali não é suficiente. E eles esquecem que todos os nãos dos pais são protetivos. Nunca são para ferir, para machucar, para proibir. Assim como os nãos de Deus na Bíblia. Todas as vezes que Deus diz não toque, não pegue, não faça, não é proibitivo. Não é proibitivo, é protetivo. Deus só quer nos proteger. Quando Ele diz não faça, Ele já está vendo lá na frente o que vai acontecer, Ele já sabe. Quem aqui é mãe que já não teve que dizer não para a sua princesinha? E um dia, essas princesinhas que estão me ouvindo hoje, vocês também vão ser mãe. A gente só consegue entender de fato a mãe da gente quando a gente se torna mãe. Né? Quando a gente engravida. Ai, no começo é aquela coisa linda, porque essa coisa linda que vocês vê o Instagram vendendo aí,
Isso aí, meninas, é só aquela parte. Aquela parte do chá revelação, que agora cada vez é uma coisa mais louca, né? Já tem gente até morrendo no chá revelação, matando gente, porque eu não sei onde é que vai parar isso. As expectativas das pessoas é uma coisa deslumbrante, né? Aquele chá, o quarto, a gente só foca nisso quando é moça, menina. O quarto do meu filho, o nome do meu filho. Aí quando começa a ficar mais barrigudinha, né? Começa a dar uns enjoo. Umas chama o Hugo de manhã à noite. Oh! Não tem nada de lindo e de romântico nisso. Não gruda nos cabelos para tu ver o que ele vira. A outra não faz isso. No meu caso eu tinha enjoo, eu não suportava nada, não conseguia comer. Comia fruta só, tinha que comer coisa azeda. Na minha gravidez inteira, em vez de engordar, eu emagreci. De tanto enjoo, que nada parece que descia. Mas era tão lindo. O jeito que pintam é tudo tão bonito, né? Essa vida de mentira do Instagram e de rede social. Aí ganha neném. Aí vocês olham no Instagram, as famosas, né, que tem dinheiro. Aí ganha neném, daqui a pouco já está magrinha. Parece que vem para cá, a gente vai para casa, parece que nem ganhou o neném. Está com o neném no colo. Estou mentindo as mães que estão aqui, as mães raiz de verdade. Estou mentindo? Com o neném no colo, um barrigão inchado. A gente fica olhando e diz, meu Deus, será que tiraram o neném mesmo daí? Será que não tinha mais um, meu pai? Que isso vai desinchar depois de 15, 20, um mês. E aí tem que começar a campanha de jejum e de oração, para o inimigo não preencher aquilo que ficou vazio. Não é verdade? Essa é a realidade. Tem bebê que é mais calminho, dependendo também do temperamento, da personalidade da criança. Tem bebê, quem tem filho sanguíneo, meu Deus amado, aquela criatura grita a noite inteira, não pode se sentir sozinho um minuto. Abre os olhos, pega a gritar, meu Deus. É aquele bebê nervoso, mais colérico, brabo, que não se acalma com nada, irritado por natureza, né? Essa é a realidade de tudo que se vive. Criar filho é isso. Mas o mundo às vezes vende uma mentira para os nossos filhos. E acaba afastando filhos de pais, pais de filhos. E a vida é passageira, passa tão ligeiro. Passa tão ligeiro. Hoje tu está aí adolescente, daqui a pouco tu está moça, daqui a pouco chega nos 20 e daí é ladeira abaixo, minha filha. Quando tu vê foi o 30, daqui a pouco é 40, eu já estou chegando nos 50, meu pai. Uma menina dos 20, trancada dentro de um corpo de 47 já. Ai, meu pai, que agonia! É assim que é a vida. E às vezes a gente não valoriza quem está perto. O que tem dentro da casa do pai, os não protetivos. Por que a mãe diz não faça, não vai? Eu lembro que quando a minha filha a Raquel estava com 13, 14 anos, 13 por aí, eu sempre dirigindo, eu fiquei viúva, a Raquel tinha 7 anos. Então a gente ficou muito próxima. E quando chegava na rua que nós morávamos, na época ali no Aventureiro, tinha uma rua sem saída, no final da rua era o prédio que a gente morava. Ela olhava para mim e dizia, mãe, deixa eu levar o carro agora. Deixa eu levar, eu sei dirigir. Eu dizia, não, Raquel, não pode, minha filha, tu tem 13 anos, tá doida? Mãe, eu sei dirigir, de tanto ver tu dirigir. Eu sei, bota o pé na embreagem, bota o pé no acelerador, engata a marcha, daí bota na primeira, vai soltando devagarinho. Ela sabia tudo na teoria. Deixa eu dirigir, mãe. E eu dizia, não posso, filha, isso não dá. Tu não tem idade para isso. Ui, que chata, ui. Bate uns pés de mula, parece, nessa fase de adolescente. Todas nós, mãe que estamos aqui, já fomos uma mulinha também uma vez na vida. É que depois que passa a fase, parece que dá um Alzheimer na gente. A gente se esquece que foi adolescente. Mas todo mundo vai passar essa fase. Então, as adolescentes que estão aqui, eu já estou dando uma dica para vocês que não deram para nós, que naquela época não se pregava assim. Não era sincero assim com a gente. Tá? Vocês cuidam que vocês semeiam agora, para depois vocês não colher com as filhas mulinhas de vocês.
Que tudo que tu semear de desonra, desobediência, mal criada, linguagem, tu vai ter uma mulinha adolescente um dia também para te chamar de mãe. Que vai olhar para tua cara e vai dizer, nada a ver. Ui, a mãe é horrível nisso. Sabe nada do Instagram. Ui, tu não entende nada do TikTok. Ui, não sabe botar um filtro. Cada foto feia que tu faz. Pois é. Vai chegar o dia que tu vai ter a tua mulinha de estimação. Imagina o que não vai ter lá de tecnologia. Aí tudo que tu sabe hoje de Instagram, de TikTok, de não sei o que, não vai valer mais nada, minha filha. Porque daí elas que vão ser a ladina. Então cuida com a semeadura, santa. Que vai ficar tudo plantado e tu vai colher. Porque a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Vamos repetir para a gente escutar bem, assim para entrar dentro da muleira da gente. A semeadura é? Fala, santa. E a colheita? Lascou-se, né? Nunca mais tu vai esquecer disso. Então, quando te der assim que esse rompante hormonal, que tu vai, mãe, tu corre e busca um copo de água. Quando tu vê que tu não consegue mais falar nada, daí tu engole. Diz, deixa para lá. Porque o que tu só pensa e não verbaliza, o capiroto não escuta. Mas o que tu verbaliza, agora, o que tu pensa, Deus vê, tá? E ele escuta tudo, só para te saber. Mas daí é mais fácil tu pedir perdão só para ele sem um capiroto escutar. Um dia o capiroto não te pinchar na cara ainda do que tu falou. Entendeu o negócio? Hashtag fica a dica. Pois então, aquele filho malcriado não estava contente na cara da casa do pai. E olha que guri petulante. Além de não estar contente e querer ir embora, ser um ingrato, malcriado, ele ainda diz, me dá parte da minha herança. Todo mundo sabe que a herança, ela fica para os filhos quando os pais morrem. Pedir a herança para um pai vivo é o mesmo que dizer, eu estou louco para curtir a minha vida e tu não morre, sua praga. Então já me dá o que é meu e morre logo. Vocês entendem o que ele faz? Vocês conseguem imaginar o coração daquele pai? Porque foi ele que construiu uma herança, foi ele que trabalhou, foi ele que ralou. Que tem uns filhos ingratos, hoje eu conheço, tempo que eu atendi como terapeuta familiar. Gente, o que eu conheço de filhos sem vergonha, vadio, que não quer trabalhar, miserável, e quer que o pai e a mãe dê tudo o que eles querem. Não é o que eles precisam. Porque isso os pais já dão, qualquer pai em bom senso já dá o que é necessidade, normalmente a gente dá muito além. Mas eles querem viver e gozar daquilo que o pai e a mãe se matou trabalhando para conseguir. E esse filho pede a sua herança. Mas o lindo que eu acho nesse texto é que o pai não nega. O pai não fica batendo boca com ele. Porque se tem uma coisa que dói o coração de um pai e de uma mãe, as mães que estão aqui vão saber, é quando a gente não tem mais como convencer o coração de um filho e de uma filha, que às vezes rebelde, está decidido a tomar uma decisão que está escrito que vai dar errado. Tem coisa que não precisa nem orar para ter discernimento. Tem coisa que está na cara que não vai dar certo. Por exemplo, se está quebrando um princípio da palavra, está quebrando um princípio de honra, não vai dar certo aquilo ali, meu pai. Vai ter um preço alto a pagar. Talvez lá na frente vai se acertar. Porque Deus é tão misericordioso que Ele continua tendo um plano até quando a gente sai do plano. Mas às vezes são planos para remediar. Não é o plano original, aquilo que Deus sonhou, aquele propósito que Deus traçou. Você entende isso? Deus tem o melhor. Mas quantas vezes nós fizemos a escolha de escolher o bom? Nós queremos o bom, porque naquele momento aquilo ali é bom para mim. Então eu quero o bom.
E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não contende para sempre com a gente. Ele vai falar uma vez, duas, três. Ele insiste. Ninguém pode dizer que não é avisado por Deus. Porque Deus fala. Deus fala através da palavra, Deus fala através de um louvor, Deus fala num culto. Deus fala muito por sinais. Se a gente aprendesse a ser mais sensível à voz do Senhor, os sinais que estão à nossa volta nos livrariam de tanto tropeço que a gente arruma para a vida da gente. Porque Deus fala. Meu velho pai me deixou um conselho que até hoje grita nos meus ouvidos. Era um homem de muita oração, de muita sabedoria do céu, um homem simples. Falava um português arrastado, irmãozinho. Mas era um homem de comunhão com Deus, de revelação. E ele sempre dizia, Tiara, quando Jesus quer te dar uma coisa, quando é uma coisa do coração do Senhor, Ele vai criar meios de trazer na tua mão. Tu não precisa forçar a porta. Fica atenta aos sinais, minha filha. Às vezes, quando tu vai fazer um negócio, quando tu tem que tomar uma decisão, Jesus, às vezes, cria meio de fechar aquela porta e tu fica insistindo com aquilo ali. Tu ora e diz, Senhor, se não for da tua vontade, não deixe acontecer. Mas se for, Senhor, aplana tudo. Aí tu vai lá fazer, não dá. É um financiamento que não se aprova, mas a pessoa vai no outro daí. Aquele também não aprova, ela vai no outro. Aquele também não aprova, ela arruma um fiador. Aquele não dá certo, ela arruma outro. E ela arruma, e o Senhor está gritando. Será que você não vê que não é o melhor para ti agora, filha? Mas a gente é tão desobediente. Até que parece que dá certo, era o bom do momento. Mas não era o melhor que Deus tinha. Lá na frente, às vezes você vai entender e você bota a mão na cabeça e diz, bah, por que eu fui fazer isso? Se eu não tivesse feito lá, se eu tivesse esperado, olha agora a oportunidade que veio. Mas eu atrapalhei tudo, enfiei os pés pelas mãos, né? É igual a Bíblia diz, por exemplo, eu falo muito isso para jovem, que nós não devemos entrar em julgo desigual. Isso aqui é uma coisa bem legal, para falar para jovem, para as meninas, às vezes, que, né, divorciou, está louca, caçando um boy de novo, as adolescentes. Se não é para entrar no julgo desigual, por que tu vai ficar brincando com o juguinho? O maior problema é o flerte com o pecado. Você flerta, daqui a pouco já era. Caiu, foi, se apaixonou, ficou tudo bobo. Já contaram para vocês? O tempo do namoro é a maior propaganda enganosa que existe na face da terra. Todo mundo fica querido, que quer conquistar, até casar. Depois que casou, bota uma aliança no dedo, sai do cartório com papel e diz, graças a Deus, agora deu, é meu, é minha. Aí vai mostrar de fato quem é, que coisa linda. Aí tem que viver, né? Então, olha, vocês têm tantas oportunidades, tantas chances. Esteja atento à voz do pai. Esse filho não escutou nada do que o pai queria. Foi-se embora. Foi gastar e foi viver do jeito que ele queria. Foi curtir a night, foi para as baladas da época, não sei como é que era, mas ele achou as que era top, que o pai era ultrapassado. O pai, um careta, ultrapassado, fica em casa, velho quadrado, que agora eu vou curtir a vida, arrumar um bocado de amigo, bando de miserável. Que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Pagava tudo, fazia tudo que eles queriam. Amigo assim, a parede de rodo. Os amigos de verdade, amigos que ficam nos confrontos. Amigos de verdade é aquele que diz, olha, tu fez errado isso aí, ó. Tu não devia falar assim com o teu pai, tu não devia falar assim com a tua mãe. Tu pode ficar até chateado, mas tu diz, aquele é meu amigo de verdade, está querendo o meu bem. Não é aquele que está sempre me alisando, querendo... Não, é aquele que nos confronta para a gente ser melhor. Esses são amigos de verdade. Aí, quando acabou-se o dinheiro, tudo que ele tinha, torrou tudo. Vocês pensam, gente, uma herança que às vezes levou anos para o pai construir. Talvez em meses, 1 ano, 2, não sei quanto tempo, mas ele torrou tudo. O que podia dar um futuro para ele, ele jogou no lixo. Pensa. Aí chegou um ponto que ele não tinha mais nada. E as pessoas daquela cidade, ninguém estava nem aí com ele. Porque o que ele tinha, que era interessante, era o dinheiro. O dinheiro acabou, acabou-se. Sabe qual foi o trabalho que deram para ele? Cuidar de porco. Apacentar porcos. Jesus usa essa figura de linguagem dos porcos, porque seria
o pior dos piores, dos piores trabalhos para um judeu naquela época. Judeu não comia porco, judeu não ficava nem perto de porco. E ele tinha que ir lá cuidar dos porcos, limpar o chiqueiro de porco. E mesmo cuidando de porco, ele nem podia comer a lavagem do porco, porque a Bíblia diz que ele desejava, mas não podia comer. Nem a lavagem ele tinha para comer. O porco ainda tinha comida, ele não tinha. E lá, no pior das piores situações, ele lembra do pai dele. E ele lembra que os servos, na casa do pai dele, os servos, não os filhos, os servos, os serviçais, eles tinham comida em abundância, porque o pai tratava eles com amor, com dignidade, com justiça. E ele faz uma proposta para ele mesmo, ele diz: eu vou me levantar. Quanto tempo será que ele não relutou, né, para chegar a esse ponto? Mas ele diz: não, eu vou me levantar e eu vou ao encontro do meu pai. E quando eu chegar lá, daí ele ensaiou o discurso. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. É isso mesmo que eu vou falar. E foi-se embora. Vamos me encontrar com meu pai, eu vou chegar e eu vou dizer. A Bíblia diz que quando ele chega perto da casa, na aldeia que ele morava, por certo, ele não chega até na casa dele para pedir perdão. É o pai que vai ao encontro dele. Por que que o pai vai ao encontro dele? Porque, por certo, todos os dias, aquele pai estava na porta dando uma olhada e dizendo: será? Eu sei que ele vai voltar. Eu tive que dar herança, eu sei que ele vai torrar tudo, ele vai dar com a cara na parede e ele vai voltar. Você já imaginou o amor desse pai? Pacientemente esperando o dia que ele voltar. E o dia que ele voltar, eu preciso ver ele chegando. Porque se o pai não visse ele chegando, pela cultura da época, os próprios moradores da cidade não deixariam nem ele chegar em casa, eles iam espancar ele e botar ele para fora, porque era um filho extremamente renegado, amaldiçoado, que deixava a casa do pai, gastava a herança, não teria direito a voltar. É por isso que o pai fica esperando na porta, para brigar contra toda a cidade, mas para defender o filho ingrato. Por quê? Porque era filho. Aleluia. E o dia que ele aponta, creio eu, deixa eu parafrasear para vocês, aponta lá na esquina da rua. O pai está lá na beirada do portão, quem sabe, na sacada do prédio, dando uma olhada. O miserável aponta lá na esquina. Ele diz: eu preciso correr ao encontro dele. Ele voltou. E se eu não correr ao encontro, ele vai ser rechaçado, ele vai ser expulso. Mas eu vou ao encontro dele, é o meu filho. É o meu filho. A Bíblia diz que o pai sai correndo e quando chega perto dele, o pai promove a reconciliação. Não é o filho que pula no pai, é o pai que pula nele. Abraça ele, beija ele. Imagina agora todo o bairro olhando. A vergonha daquele pai. E aí o filho começa o seu discurso, ele só começa. E ele começa dizendo: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, e eu já não sou digno. E quando ele vai terminar o discurso, o pai interrompe ele. Quem foi filho, não dá para voltar a ser servo. Aleluia. Quem já ocupou o papel de filho, não vai mais prestar para ser servo. E o pai diz: tragam ligeiro um vestido novo para ele. Tragam um anel novo para ele. Traz um calçado novo para ele. E mata o bezerro cevado, porque vai ter festa nessa casa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Oh, aleluia. Vestido. Fala de uma nova vestimenta. Fala de pureza. Ele voltou imundo, com cheiro de porco. Ele voltou escravo, ele voltou servo. Mas aquele não era o papel dele. O pai vai dar uma veste limpa, um vestido novo, um vestido de filho, de filho.
Anel fala de nova aliança. Esquece a aliança que passou, que ele quebrou, aquela não tem como arrumar. Eu vou fazer uma aliança nova com ele, eu vou dar um novo futuro para ele. Sapato novo, sandália nova. Fala que o pai tem um destino novo para seus filhos. Ele estragou o projeto primeiro, mas eu vou dar uma sandália nova, eu vou redirecionar, eu vou dar um destino para ele, porque ele é meu filho. Oh, aleluia. E vamos fazer festa. E começa a festa. O que eu acho poderoso nessa parábola é que o filho pródigo, o ingrato, malcriado, ele era tudo isso, mas ele sabia quem era o pai. Esse sabia quem era o pai. E ele sabia que aquele era o pai dele. E ele sabia que ele era filho. Ele sabia o que ele fez com a identidade de filho, que ele rasgou e jogou fora. Por isso que quando ele volta consciente que ele não merece nada. Que se o pai aceitar ele como escravo, já está de bom tamanho. Porque ele sabia o que era ser filho. Ele conhecia o amor do pai. E é por isso que ele se acha imerecedor agora desse amor. E ele está disposto a ser servo. Mas o irmão mais velho é que é o problema. O irmão mais velho teve o tempo inteiro dentro de casa. O irmão mais velho foi o irmão obediente que nunca desonrou o pai, não é isso que ele diz? Eu nunca te desonrei, eu nunca gastei o teu dinheiro. Só que ele nunca soube o que era ser filho. Ele, na verdade, era um bom servo. Ele nunca foi filho. Ele não conhecia o coração amoroso do pai. Tanto que ele não conhecia que ele nunca teve ousadia para pedir nada para o pai. Nem um cabrito. Quem dirá o bezerro cevado? Ele nunca pediu nada porque ele era servo, ele achava que ele tinha que merecer o amor do pai. Então ele fazia tudo certinho. E essas pessoas que fazem tudo certinho, não é que elas estão erradas de fazer servo, certo? Mas elas fazem tudo tão certinho que elas vão criando um orgulho do auto-merecimento. E esse orgulho é que cega as pessoas. Esse é o orgulho que a religiosidade causa em nós. E aqui, eu já vou para encerrar, eu quero dizer para vocês que eu tive a alegria de nascer num lar cristão. Eu fui criada na casa do Senhor. Da melhor maneira que eles puderam, os meus pais me ensinaram a palavra de Deus, o amor pela casa de Deus. E eu serei eternamente grata por isso, seria uma filha muito ingrata. Se eu dissesse que eu não aprendi nada, que isso não contribuiu na minha vida, me deu base, me ensinou o valor da oração, o valor do jejum, o valor do amor pela palavra. Só que eu descobri que durante todos esses anos que eu vivi na casa do Senhor, eu nunca conheci o mundo, pela bondade de Deus, nunca me desviei da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor. Mas eu descobri, não faz muitos anos, que eu sempre fui uma boa serva. Eu fui o irmão mais velho o tempo inteiro. Eu nunca fui o pródigo. Alguns dos meus irmãos se desviaram, foram para o mundo, depois tiveram que voltar. Eu achava que eles eram o pródigo. Mas eu sempre fui a filha mais velha. E eu criei também uma casca de orgulho, de autossuficiência, porque eu achei que eu sabia tudo e eu nunca desonrei o pai. Mas eu não sabia o que de fato era ser filha. Eu sabia tudo na teoria, o que é ser filha. Teologicamente falando, eu também sabia o que era ser filha. Eu podia discorrer a palavra para você. Muito cedo eu fui estudar, eu fui me aprofundar no conhecimento da palavra. Biblicamente eu sabia cada versículo que fala de ser filho e filha. Mas eu nunca me senti filha de verdade. Eu sempre fui uma serva. Eu sempre achei que eu tinha que merecer o amor do pai. Que eu tinha que servir muito, eu tinha que dar tudo de mim. Aí sim ele ia me amar. Basicamente eu achava que eu podia comprar minha salvação sendo essa boa filha, fazendo grandes obras para o meu pai. Que eu achava que era pai, mas eu não o tratava como pai. E também nunca me senti filha. Sabe quando ele começou a tratar isso em mim? Na pandemia. Novembro de 2020, né, que começou a pandemia, foi em 2020.
Finalzinho, quando eu fui para o hospital, finalzinho do ano, novembro, que eu tive entre a vida e a morte, fiquei 7 dias na UTI lutando entre a vida e a morte. Lá, o Senhor entrou naquele quarto de UTI. E lá eu comecei a entender o que era a paternidade de Deus na prática, não na teoria. Ele entrou dentro daquela UTI. E eu senti uma presença tão gloriosa e tão poderosa. Sentou na cadeira do meu lado. E a primeira frase que ele me disse foi: filha, eu não te trouxe aqui para te curar da Covid. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma. Porque você está se matando. Foi muito forte. Foi como se me rasgasse no meio. E a segunda frase que ele falou foi: Sara, e ele me chamou pelo meu nome. Sara, tem uma impostora vivendo dentro de ti há muito tempo, e tu acredita que tu é ela, mas tu não é ela. E aqui eu vou te mostrar de novo a tua real identidade, e tu vai entender que tu é a minha filha. Tu não é uma serva e tu não é uma escrava. Ali Deus começou a ministrar coisas que eu não conhecia de fato. Ele me levou num nível de profundidade, ele passou a minha vida limpo na minha frente aquele tempo. E uma das coisas que eu me lembro que ele me disse é: tu não vai morrer. Essa doença não vai te matar, eu vou te tirar daqui. Porque eu preciso que tu fale isso para muita gente ainda. E ele disse: eu vou te desconstruir inteira. Eu vou desconstruir tudo que tu és. E eu vou te ensinar quem eu te fiz para ser, a filha que eu te fiz para ser. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua forma de falar e eu vou mudar a forma que tu prega. Eu vou mudar o teu ministério, nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou te desconstruir e depois eu vou fazer você entender aquilo que eu te fiz para ser. Uau! 3 dias e 3 noites sem parar, eu chorei dentro daquela UTI. Quanto mais eu chorava, mais eu melhorava. Quanto mais eu chorava, mais a minha saturação subia, que era o meu medo, era começar a chorar, que daí a minha saturação ia cair e eu ia ser entubada. E foi tudo ao contrário. Quanto mais eu chorava, aí eu vi quanto choro, quanta dor, quanto trauma, quanto medo ainda tinha dentro de mim. E eu estava mais de 20 anos pregando. Viajei o Brasil fora dele. Preguei em grandes congressos, eventos, seminários, conferências, que você possa imaginar. Uma ferida tentando curar os outros. Uma serva achando que tinha que gastar a vida dela e se matar, porque era aquilo que agradaria o pai. Porque eu não entendia de fato o que era ser filha. E dali para frente Deus começou a me desconstruir, Deus me deu a oportunidade de entender o processo de cura, de libertação. Ali começou a desfazer tudo o que havia em mim. E eu comecei a botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus amado, que Bíblia que eu li a minha vida inteira que eu nunca vi isso. Que Jesus é esse que eu servi, que parece que eu tinha mais medo dele, parecia um bruxo com uma vara na mão, do que um pai amoroso que quer sentar, botar a filha sentada no colo e conversar com ela. Ali Deus começou a me desconstruir. As próximas vezes, depois que eu vim desse processo, que eu ia pregar, era a maior frustração da minha vida. Eu ia pregar e eu não conseguia mais pregar como eu pregava, porque eu era filha que fazia com excelência. Eu sabia montar um esboço para pregar, tinha começo, meio e fim, tópicos e subtópicos, temas, textual. Eu sabia fazer isso como ninguém. Eu me esmerei para ser a melhor. E aí eu ia pregar e não conseguia mais escrever nada, não assuntava mais nada. Eu li o texto, eu não sabia mais fazer esboço. Mas quando eu subia para pregar, e para mim era um fracasso. Sabe como que Deus te desconstrói, te confrontando, fazendo tu se sentir um nada. Quanto mais tu se sente nada, mais ele diz: agora eu sou na tua vida. Agora eu sou na tua vida. Eu descia do púlpito, olhava para minha sobrinha Elisana, que para mim é uma filha. Olhava para o meu marido e eu dizia: meu Deus, eu não preguei nada hoje.
E eles estavam tudo chorando, falando em língua, a igreja recebendo, gente aceitando Jesus. Terminava o culto, alguém dizia: pastora, tu nunca pregou como hoje? Que palavra foi aquela? Me rasgou no meio. E eu dizia: meu Deus, ia para casa, eu dizia: Jesus, eu vou ficar louca, o que tu está fazendo comigo? E ele estava dizendo: não é tu que faz, sua bobinha, tu não está vendo que não tem nada a ver contigo, tu não precisa preparar um esboço, não é que você não precisa estudar, não é isso que eu estou dizendo, porque isso eu tinha de sobra, é que comigo era o caminho ao contrário, eu tinha que aprender a desfazer do meu jeito, para ele fazer do jeito dele. E ele foi fazendo isso. Aí chegou ano passado, que aí tu começa a entrar nos lugares em Deus que tu nunca tinha entrado. Quando tu para de ser serva, quando tu para de ser religiosa, tu começa a entrar e acessar uns lugares que antes tu não ia. Aí eu comecei a ver que era muito mais fundo do que eu pensava. Aí eu comecei a ver na prática aquele rio que Ezequiel viu, que o anjo media e a gente ia. Aí eu falei: meu Deus, eu acho que eu nunca nem molhei o pé. Pensava que eu nadava no teu rio. Que tansa, Jesus. Acho que nunca molhei o pé. Porque o anjo media e ele dizia: vem. É o profeta que vai. Você está entendendo? Ele não vai te pinchar no rio, santa. Ele vai te mostrar o rio. Você que entra no rio. E como é que a gente entra? Renunciando aquilo que a gente quer. Renunciando a nossa vontade. Deixando de ser quem a gente quer ser para ser o que Ele quer que a gente seja. Aí eu comecei a entrar nesses lugares, Deus começou a desvendar umas coisas. Eu falei: meu Pai, tem muito mais do que eu podia imaginar. Aí na verdade eu não sei nada também. Não quero mais nem pregar, Jesus. Eu acho que eu não quero mais pregar. Aí ano passado eu entrei num lugar em Deus que eu comecei a orar. Cuida com o que tu ora, santa. Porque tu faz uma oração e se esquece. Principalmente a sanguínea. Faz aquela oração de entrega, rasga o coração, se pincha no chão. Se levanta, Jesus não fez no outro mês, se esqueceu. Aí às vezes passa um ano, no teu tempo é muito tempo, mas daí é o tempo dele responder. Eu comecei a orar ano passado e dizer assim: Pai, eu aprendi pela tua palavra, que é o Espírito Santo que nos convence. E agora eu estou entendendo o que é ser tua filha. Eu não tenho mais medo de ti. Tu não é mais aquele pai da religião, como meu pai me ensinou. Tinha que orar, jejuar, passar uma noite de joelho. Na semana que ia pregar, se matava de orar e jejuar. Na outra semana não jejuava nem um dia. Que a religião ensinou. Daí a gente fica bom em cumprir essas coisas. Depois aprende também a interpretar. E se torna o hipócrita que Jesus tanto repreendia os fariseus. Ai, essa irmã é uma benção. Eu sou uma benção. Daí fica perita nisso. Aí eu comecei a orar e dizer: Pai, eu sei que eu sou tua filha. Aqui eu sei tudo, eu já entendi tudo, Pai, que eu sou tua filha. Eu entendi a paternidade, está tudo certo, aqui está tudo certo. Mas por que eu ainda não me comporto como filha? Por que tem momento que eu não me sinto a tua filha? Porque se eu me sentisse de fato a tua filha, eu não ia ter tanto medo como eu tenho de certas coisas. Eu não ia me preocupar tanto com o que os outros vão falar. Isso ainda é resquício de rejeição. Pai, por que eu não me sinto? Pai, eu queria dobrar o meu joelho, eu queria sentar no chão. E literalmente eu queria sentir que eu estou sentada no teu colo. Eu queria ser igual ao João. Eu queria botar a cabeça no teu peito. Eu queria ser a tua filhinha querida, mas eu não sinto isso, Pai. Eu comecei a falar isso para ele, em oração. Espírito Santo, oh meu amigo, intercessor, meu querido Espírito Santo, traz a convicção de filha para o meu coração. Faz eu sentir o Pai me pegar no colo, eu quero sentir o Pai me pegar no colo. Eu queria sentir o Pai passar a mão no meu cabelo, eu quero sentir. Eu não quero saber aqui, eu quero sentir no meu coração. Porque eu não sinto, eu vejo os outros falando, eu prego sobre isso, eu sou uma hipócrita, Pai, porque eu estou pregando e eu não sinto, eu não vivo a verdadeira filiação de filha. Eu comecei a orar isso. Orei algumas vezes, passou o tempo, me esqueci. Chegou no começo desse ano, Deus me deu um aviso do processo que eu passaria e eu também ignorei. Fui numa igreja e Deus usou um profeta. Não, usou uns 3 do mesmo culto. E o Senhor falava de formas diferentes, dizendo assim: filha, tu tens carregado um peso muito grande, mas chegou um tempo que eu vou aliviar o peso que tu carrega. Eu vou tirar pesos de cima de ti.
E chegou um tempo que tu vai ser a esposa do pastor. Eu falei, uau, mas o meu marido não é de pregar, ele é um cara mais calmo, tranquilo. Se eu não pregar, daí deu um nó na minha cabeça de novo. Aí um dia eu estava naquele processo todo, e eu falava de boca cheia quando eu pregava, eu falava de boca cheia quando eu dava na aula, no curso Mulheres com Propósito. Eu amo pregar a palavra de Deus, é o lugar que eu me sinto mais feliz na face da terra, é quando eu estou pregando a palavra, é quando eu estou num altar, é quando eu estou ensinando. Eu falava, Jesus, eu estou só contando, agora não estou falando mais, tá, querido? Então, eu falava de boca cheia, se vocês tirar de mim a pregadora, a ensinadora, não existe mais Sara. Eu achava a coisa mais linda falar isso. Achava que era uma entrega minha. Se vocês tirar, se eu não puder pregar, se eu não puder, não existe Sara, olha cada coisa que a gente fala. Isso é cabeça de serva. E eu achava a coisa mais linda falar isso. Quando chegou mês de fevereiro, se eu não me engano, eu estou ensinando um dia na igreja. Eu li a palavra, mandei os irmãos abrir uma quarta-feira, eu estava na aula de ensino. E quando eu fui ensinar, eu estava na frente do corredor, na nossa igreja tem um corredor. A impressão que eu tive é como se veio algo de lá, assim, a impressão que eu tive, eu não vi nada. E me atingiu, bum, em mim. E eu comecei a passar tão mal, tão mal, tão mal. Começou a me dar uma crise tão terrível, parecida com uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. Eu só olhei para a Zana, que me conhece como ninguém, e ela levantou na hora, chamou 2 ou 3 intercessoras, começaram a orar lá atrás. E eu ainda consegui ensinar por uns 45 minutos, concluí a lição daquele dia, coloquei a igreja de pé para orar, encerramos o culto. Quando eu cheguei na secretaria da igreja, eu fui medir minha pressão, estava em 20/12. Eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu não tomava um remédio de pressão, minha pressão sempre controlada, saúde, sempre cuidando. E dali começou o meu processo. Só de eu pensar em pregar, eu tinha crises de pânico terrível. Eu conseguia ir para o culto, veja se não é uma coisa fora do normal. Eu ia para o culto normal. Eu conseguia subir no púlpito, eu conseguia fazer a apresentação, podia fazer o momento da oferta, podia cantar com a igreja, eu não sentia nada, estava normal, a Sara normal. Se eu pensasse de pregar, eu começava a passar mal. Se eu pensasse de ensinar, eu começava a passar mal. Eu falei, pronto, agora acabou-se o meu ministério. Porque agora, se eu não posso pregar e eu não posso ensinar, acabou-se a Sara. E nós estávamos para começar o 2º módulo do curso Mulheres com Propósito, agora no mês de julho eu chamei a minha sobrinha Zana, eu falei, Zana, vamos cancelar tudo, não vai ter curso esse ano. Ela disse, meu Deus, tia, porque eu falei, eu não consigo pregar e eu não consigo ensinar, como é que nós vamos ter mulheres para o curso se eu não posso ensinar? Quando eu estava falando isso para ela, o Espírito Santo fala assim na minha mente, não precisa cancelar. Tu já ensinou e tu já semeou que chega, está na hora de colher. Tem mulheres prontinhas. E enquanto tu estiver ensinando, elas não vão, porque elas têm medo. Sai de cena que elas vão, dá para elas fazer. Eu falei, opa. Eu falei, não, Zana, pensando bem. O Espírito Santo falou para mim que tem mulher pronta aqui na igreja que já pode dar o curso. Ela falou, tia, mas tu vai dar o curso para elas? Tu não vai dar nenhuma aula? Eu falei, nenhuma aula. Porque se dá uma aula, começa a fazer comparação, né? E Deus quer usar cada um no seu propósito. Não existe comparação, querida. Ninguém vai ensinar e pregar igual tu, ninguém vai ensinar e pregar igual eu. O que o Pai tem para nós é único, assim como a gente é único. Entendeu? Eu falei, o Senhor me mostrou fulana, ela disse, tia, tem fulana. Eu falei, essa daí, essas 4, vamos chamar elas. A prova com Deus, só eu e ela dentro do escritório pastoral. A prova com Deus, nós vamos orar essa semana. Se elas 4 dizerem sim, soltamos o curso na mão dela e vai-se embora. Porque quando Deus fala comigo, irmão, é muito assim, eu tenho um lado colérico, se ele dizer faz, eu faço, ele não faz, cala a boca, pronto. Já passei desse negócio de ficar temando com o pai. Ele sempre ganha mesmo, para que ficar temando? Inteligência é obedecer logo. Chamamos as meninas, aquela que eu achava, que é a mais falante, aquela que eu achava que de cara ia se empolgar e dizer sim, foi ao contrário. A mais tímida, reservada, medrosa, que eu achava que era a que mais iria, e nós ia ter que insistir.
foi a que primeiro falou sim. Jesus faz umas coisas. E a falante fez um propósito com Deus sem nós saber. Se aquela dizer sim, eu vou ser obrigada a dizer sim. Porque imagina, se ela dizer sim, é porque é muito Deus para ela dizer sim. Aí chega no dia, eu converso e falo, o Espírito Santo falou para mim que o curso não é mais para mim dar. Chegou a hora de vocês, não sei o que ele tem para mim, ele está me amarrando disso, é com vocês. O que vocês acham? A Mai falante disse, ai pastora, meu Deus, não sei, como é que nós vamos dar aula no teu lugar? As mulheres vêm por causa de ti. Falei, negativo, elas vêm porque Jesus traz. Não bota mais nome, não bota nome. A honra e a glória é dele, não é por causa de ninguém. Uma igreja só existe porque ele sonhou com aquela igreja. Não é nome esse, se sair vai acabar. Não acaba nada. Deus tem um propósito para cada lugar. E é Deus que faz, não é homem e mulher. Tira essa idolatria do coração, que Deus nos agrada. Aí, ela ficou, ai pastor, eu olhei para a mais quieta, estava assim, virada em olhos. Eu falei, mana, o que tu disse? Sim, pastora. Assim. Até nós levemos um susto. O que tu diz? Sim, pastora, eu estou morrendo de medo. Mas se Deus falou com a pastora, é o tempo, pastora. E eu estou cansada de ser covarde. Então, para mim, é sim. A falante olhou e disse, ai meu Deus, para que tu disse sim? Agora eu tenho que dizer sim também. Eu falei, é isso aí mesmo. Pronto, sim. Vamos fazer o evento. Fizemos a noite de inscrições. Na noite de inscrições eu já apresentei as professoras e falei, eu não vou dar aula esse ano. Teve umas 3 religiosas que não quis fazer, porque daí não era eu. Mas era religiosa, não era o tempo dela ser quebrada ainda, né? Uma inclusive era pastora, ficou braba comigo. Eu vim fazer o curso porque era com Sara Pavese. E falei, que feio tu falar uma coisa dessa, né? Ainda mais tu, uma pastora. Então tu não acredita nada de chamar de ministério, porque se tu ensina a mulher e tu não tem coragem de dar para elas fazer, tu não é uma boa líder. Ai, meu Deus, pastora, é bem assim. O bom líder faz discípulo e comemora quando o discípulo voa. Tem discípulo que vai ser muito melhor do que o líder. Isso é entender que não tem nada a ver com a gente, minha santa. Nós não somos nada, é tudo por causa dele. Começou o curso com 75 mulheres. Quando Jesus quer quebrar tudo, ele quebra tudo. Pensa uma coisa linda que Jesus está fazendo. Eu só vou lá e espio e saio correndo. Porque se elas me verem, elas não conseguem dar aula. Às vezes eu vou lá no começo, que eu sou doida para ver, eu amo. Faço uma oração, faço um griteiro com as mulheres, falo, pega para vocês agora que eu estou indo. Eu ia me embora. O curso está caminhando, Jesus está fazendo. O outro curso de cura e libertação, mas se a Sara não der aula, quem vai dar? A pastora Zana está dando. Pensa que Jesus está quebrando tudo. Com as mulheres e com os homens, se pincha tudo com a cara no chão, cada aula, Jesus faz um estrafego dentro daquela igreja, que é a coisa mais linda do mundo. Aí eu comecei a entender. Falei, que legal, agora já tem gente para dar aula. Meu marido virou pregador. Vocês têm que ver. Brotou, saiu o cordeiro que existia nele, entrou um leão. Pega o púlpito para orar, ninguém mais conhece o pastor Marco. Pula de um lado para o outro, um melancólico que virou um sanguíneo da noite para o dia. Brotou, não é mais meu marido. Foi pregar nos cultos de ceia, quebrou tudo. Eu falei, meu bom Jesus, o que Jesus faz? Não faltou pregador na igreja. Quanto mais, o tempo que mais a igreja tem crescido foi esse tempo. Eu falei, ai meu pai, era para mim ficar quieta mesmo, ó. Falei, Jesus, agora tu só fala comigo, então. Tu diz o que é para mim fazer? Que agora, se eu não prego mais, não ensino mais, eu posso ser o que tu quiser que eu seja. Eu posso ser a pastora que recepciona, vou ficar lá na porta, então beijo todo mundo. Eu posso ser a pastora que ora, a pastora intercessora. Eu posso ser a pastora que unge todo mundo. Eu vou ser o que tu quiser que eu seja. É só tu falar comigo, mas tu tem que falar comigo. Que agora deu um nó na minha cabeça. Entrei para um quarto que tem lá em casa, que é o nosso escritório. Tem uma janela que eu oro, eu amo orar olhando para o céu. Rabo aquela janela, olho para o céu de dia, olho para o céu de noite. Fiquei 2 semanas trancado dentro de casa. Só ia no culto à noite. Passava a manhã inteirinha ou uma tarde inteirinha orando. Não aguentava mais orar. Depois de 2 semanas não tinha mais palavra. Acabou tudo as palavras. Sanguínea falou tudo que tinha em depósito. Acabou tudo minhas palavras. Aí eu sentava no chão, no tapete. Colocava um louvor, abria a Bíblia, lia. Olhava para o céu e falava, pois é. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei contigo, né? E tu está aí quietinho, olhando para mim. Mas assim, eu vou ficar aqui, tá? Só para tu saber.
não vou sair daqui, porque eu preciso de uma palavra tua. Eu sempre indiquei psicólogo, terapeuta, vocês sabem disso, a minha formação é nessa área. Só que eu dizia, pai, o que eu preciso agora é de uma palavra tua, não é de psicólogo, não é terapeuta. Ninguém vai poder dizer o que tu tem que me dizer. Só diz o que tu quer. O que eu não vi ainda? O que eu não enxerguei? Eu preciso enxergar. O que eu não estou vendo? Um belo dia eu estou olhando para o céu e falando assim com ele. E ele resolveu falar. E ele falou, Sara, lembra quanto tu orou ano passado me pedindo que tu queria me sentir como pai? E tu queria sentir que tu era filha? Eu falei, lembro, lembrei. Oh. Ele falou, então, eu estou te ensinando. Não tem a ver com tu pregar, não tem a ver com tu fazer. Tu é a minha filhinha. Tu não percebeu ainda que sou eu te puxando para o meu colo? Ah, alguma coisa começou a mudar aqui dentro. Eu falei, ai meu Deus, e agora o que quer dizer de mim? Ele falou, e eu vou falar mais uma coisa para ti. Lembra o que tu falava no altar e às vezes ensinando? Eu falei, não sei, pai, eu falo tanta coisa. Ele falou, lembra que tu dizia que se tirasse a Sara pregadora e a Sara professora, ensinadora, não existia Sara? Eu falei, é que assim, eu achava que era legal falar isso, pai, eu não falava por mal. Ele falou, mas está tudo errado, filha. Quer dizer que se você não pregar e se você não ensinar, você acha que eu não vou te amar? Olha o que eu estou fazendo, tu nem está pregando e nem está ensinando. Quem que está cuidando de ti? Quem que está cuidando da igreja? Quem que está cuidando de mulheres com propósito? Quem que está conduzindo? Quem que está fazendo? Quem que está cuidando de ti? Eu falei, ai meu Deus, é verdade. Ele falou, então, eu te amo porque tu é a minha filha. E se tu não puder fazer nada para mim, eu vou continuar te amando. Eu falei, entendi. Ai, meu pai, então não quero mais pregar. Nem quero mais cantar, Senhor. O que tu quer que eu faça? Ele disse, cancela todas as agendas que tu tem. Nesse tempo tu não vai pregar. Eu quero que tu fica só comigo. Eu falei, tá. No outro dia, comecei a cancelar todas as agendas. Agendas que já tinham me mandado parte da oferta. Eu falei, pai, tu faz cada coisa. Onde é que eu vou arrumar dinheiro agora? Vou devolver. Aleluia. Congressos que eu queria tanto ir, megas congressos. Desmarquei tudo. O único que eu fiquei foi esse. E um que eu tenho de uma igreja bem pequena em Camboriú. Eu falei, eu quero viver todo o processo. Eu quero viver o processo. Eu quero viver o processo. Eu quero ser tua filha que vive o processo. Vou para a igreja para ser ministrada. Nunca recebi tanto de Deus como nesse tempo. Agora, no último silk que teve, a pastora Márcia lembra, eu fui lá só para dar um oi, porque não podia atender, não conseguia atender pessoas, não conseguia exercer de fato o ministério pastoral. Aí Deus usa um profeta lá, me chamou, orou por mim, me ungiu e falou, pastora, Deus manda dizer que no processo que tu entrou, tu já entendeu o que tinha que entender, tá? Sabia de nada. Ninguém sabia o que eu estava vivendo. Agora eu estou contando porque passou. E o pai manda dizer para ti que já está acabando, tá? Já está na reta final, está terminando. Já, ele vai dizer para ti que tu está liberada. Eu falei, uau, top! Vim para casa. Passou uns 2, 3 dias, na outra semana, ia ter um café de pastores no sábado, sexta-feira à noite. Eu falo com o pai, vou dormir de madrugada. Eu acordo acordada assim, de lado na cama, olhando para a janela. Quando eu pensei, vou levantar, que é o meu horário de falar com o Senhor, ele fala comigo e eu escuto a voz dele. E ele diz assim, Sara, lembra aquela pregação que eu te dei para ministrar há muitos anos atrás, sobre o arco e a flecha? Eu falei, ai, lembro. Faz mais de 12 anos que eu preguei essa mensagem, nunca mais preguei. Preguei num congresso em Blumenau, a pastora Zana que me lembrou, eu escrevi essa mensagem. As fases da flecha era o tema da mensagem.
Desde que quando um arqueiro corta uma flecha, como ele trabalha a flecha. Quando ele coloca a flecha no arco, quando a flecha está no tempo da aljava. E ele me trouxe a lembrança, aquela mensagem, ele disse, lembra das fases? Eu disse, lembro. Ele disse, o que tu pregou? Conversando comigo, e eu deitado, eu disse, eu sei, quando fazia a flecha, eu preguei quando o arqueiro tem que botar a mão na aljava para tirar a flecha, que é no tempo dele, as flechas estão tudo ali louca para sair, mas é o arqueiro que pega a flecha, não é a flecha que pula na mão do arqueiro. E às vezes tem umas flechas que estão em tratamento, né? Aquelas que sabem tudo, igual eu, e vê os outros fazendo, meu Deus, se eu estivesse lá, fazia bem melhor. E ele deixa ela dentro do aljava, escondida nele. Ninguém acha ela, ninguém dá nada para ela fazer, ninguém chama ela. E ela querendo pular na mão do arqueiro, ele pega a flecha do lado e ela diz, essa daí não é boa que nem eu. E ela continua na aljava. Aí ele disse, e qual é a próxima fase? Eu falei, quando ele pega a flecha. E aí ele bota a flecha no arco. E eu, que mais que tu pregou? Ele dizia para mim. Eu disse, quando ele puxa a flecha para trás. Aí eu lembrei do que eu preguei e eu falei que quanto mais para trás ele puxa a flecha, mais perto do coração do arqueiro a flecha fica. E mais velocidade ela vai pegar. Ai, meu Deus, aí eu comecei a chorar. Ele falou, é isso. Tu está entendendo, filha? Sou eu que estou te puxando para trás. E quanto mais para trás eu te puxar, eu estou te puxando para dentro do meu coração, para tu conhecer meu coração de pai. E quando tu entender, eu vou te soltar. E quando eu te soltar, eu falei, e aí? Ele não falou mais nada. Eu falei, ai, como é que tu faz isso com uma filha sanguínea, pai? O quê? Quando tu soltar. E a voz dele ficou quieta no quarto. E eu falei, ai, meu Deus. De manhã eu vou no café de pastores. Tu podia usar alguém para falar isso comigo? Eu preciso ouvir de alguém, pai, eu preciso. De manhã nós fomos para o café. O café está acontecendo. Um clima totalmente diferente. Não vou contar detalhe porque eu estou encerrando. Aí o Senhor usa uma pastora que levanta, olha para mim na mesa. E diz, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para ti, pastora. Deus manda te dizer que até hoje tu foste uma vinha. E o suco da uva que foi produzido na tua vinha foi alegria e cura para muita gente. Da onde tu passou, o suco da uva espremida que a tua vinha produziu curou muita gente. Mas Ele manda dizer para ti que nesse tempo não é para tu semear nada. Tira a tua mão, porque o Pai está plantando uma vinha para ti. E quando o suco dessa vinha ficar pronto e Ele te der para beber, tu vai ter uma autoridade espiritual e uma maturidade tão grande para entrar nos lugares que Ele tem para ti, que esse suco não vai te embriagar. Entendi, pai. Tu entendeu? Eu falei, entendi. Tá. Passou aquele ambiente, eu estou num outro ambiente, com outras pessoas diferentes. Vem uma outra pastora, e Deus toma ela profeticamente, ela traz um pano de cetim azul, e ela começa a esticar aquilo nos meus pés, e eu estou olhando. De repente eu estou sentado olhando, não era um pano de cetim, era um rio. Eu via um rio nos meus pés. E ela cobriu com aquele pano os pés de muitas mulheres. E eu via como um lago lindo, azul. Eu não via o pano e eu não entendia o que estava acontecendo. Aí Deus usa aquela mulher, ela diz, pastora, Deus manda te dizer que por muitos anos tu foi um rio. A água fluiu de ti, muita gente nadou nesse rio. Muita gente conheceu a palavra nesse rio, mas agora o Pai está dizendo para ti que nesse tempo não é para tu fazer nada, porque Ele está trazendo o rio dele para ti. Tu não vai mais ao encontro delas, elas virão ao teu encontro. E o rio do Pai, que está fluindo agora para ti, vai atrair gente que tu nunca imaginou. Nações virão a ti. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, meu Pai. Aí sai aquela profeta. Estou num outro ambiente, daí nós já ia para o almoço. Vem uma outra irmã, uma outra pastora, me abraça por trás. E diz, pastora, Deus manda te dizer que Ele estabeleceu um novo tempo para a tua vida. Já por esse tempo vais começar a viver. Um tempo de leveza. Tu nunca mais vais voltar a ser quem tu era. Porque tu é a filhinha amada dele. Eu falei,
E Ele mandou eu te dar algo para selar isso. Abre a minha mão e coloca um relógio na minha mão. Quando eu abro os olhos para olhar, um reloginho preto, lindo, mas dentro do mostrador do relógio tem uma borboleta. Falei, ai meu pai, eu estou no casulo, mas vou virar uma borboleta já então. Aleluia. Agora, faz 2 semanas atrás, uma segunda-feira, eu estou acordando, depois que eu fiz meu momento com o Senhor, eu abro o celular e a primeira mensagem que eu vi, das 500 que tinha, mas tinha uma bem em cima, eu abri ela. Um profeta lá do Rio de Janeiro me manda uma mensagem dizendo, pastora, eu estava orando por vocês nessa madrugada. E Deus me deu uma revelação, eu nunca fui na igreja de vocês, mas eu entrei dentro da tua igreja. Ele descreveu a nossa igreja. E eu te via no púlpito com a Bíblia aberta e tu estava se preparando para pregar. E eu via o teu pai entrando dentro da igreja. Eu não conheci teu pai, o irmão Dinho, só ouvi os testemunhos que tu conta dele. Mas eu sabia que era o irmão Dinho. Ele foi até na frente do púlpito, fez sinal para ti, sorriu e disse, Sara, está na hora de tu voltar. Está na hora de te voltar a fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Eu falei, meu Deus, mano, meu pai já está no céu, será que ele está me chamando para casa? Eu vou morrer? Ele disse, não, pastora, não foi isso que o Senhor me mostrou. O Senhor me disse que tu carrega um legado que passou pelo teu pai. E por causa das orações dele, das lágrimas dele, muito do que tu vive hoje tem a ver com o legado que o teu pai semeou na tua vida. Por isso ele me mostrou o teu pai, te dando autoridade, dizendo, volta a pregar. Aquele processo que tu começou, o Senhor manda dizer que já encerrou e tu pode voltar. No próximo domingo, eu falei, não tem pregador convidado. Ele disse que eu posso voltar, eu vou pregar. Subi para o altar para pregar. Preguei como eu nunca preguei, como se eu nunca tivesse tido nada. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse café aqui foi só para te iludir, para tu vir. Desculpa aí, Sarinha. Desculpa aí, Maria. Vocês só foram instrumentos. Chorai amandarai. Essa tarde é uma tarde profética. Foi esse o ministério que ele me lembrou, que ele me deu. A primeira ministração que eu preguei quando eu tinha 13 para 14 anos, uma moça. O primeiro culto que eu fui a pregadora oficial do culto da noite. Eu preguei sobre o chamado de Jeremias, que é o livro do Antigo Testamento que eu sempre fui apaixonada e nem sabia por que eu amava tanto. Quando eu terminei de pregar, com 13 anos, eu fui sentar no nosso grupo. O pastor que assumiu, que era meu líder na época, disse, fica de pé, Sarinha. E eu fiquei, e ele disse, Deus manda te dizer, filha, que tu pregaste para a igreja, mas a mensagem que tu pregou é profética para a tua vida. Deus te levantou como levantou Jeremias naquela geração. Ele te levantou como profeta nessa geração. E tu serás profeta do Senhor. E aí o Senhor me lembrou agora, essa semana que passou. Lembra qual foi o chamado que eu te dei? Eu falei, sim, de profeta. Ele falou, pois é, e tu que ser a pregadora, 20 e poucos anos. Tu entende porque eu te calei? Porque nunca mais tu vais ser pregadora. Tu serás a minha profeta nesse tempo e nessa geração. Eu quero que você fique de pé agora. E eu quero orar hoje aqui para Deus mudar destinos. Eu sei que aqui tem moças, meninas, que Deus levantou para ser profeta nessa geração. A Bíblia diz que os nossos filhos serão profetas do Senhor e discípulos do Senhor. Eu sei que aqui tem mães que têm chorado aos pés do Senhor. E eu vim aqui para dizer para você que vai valer a pena, minha linda. Não aceita para você essa afronta de Satanás. E não abra a tua boca para declarar palavras de maldição. Abra a tua boca para declarar bênção mesmo quando tudo disser ao contrário. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês o que Deus está fazendo na vida da minha filha nesse tempo. Eu sei o que é criar uma menina. Eu sei cada fase.
Eu sei o que é Deus restaurar a paternidade de uma filha. Minha filha cresceu sem pai. Ela está com 26 anos, agora está terminando o processo do entendimento de paternidade na vida dela. Tudo que eu dizia para ela, ela dizia, nada a ver, mãe, nada a ver. A mãe tem as interpretações da mãe. Tudo para a mãe é profético, tudo para a mãe... Eu me calei. Quando eu me calei, o Espírito Santo atraiu ela para as madrugadas. E nas madrugadas, o Espírito Santo fala para ela tudo o que eu falei a vida inteira. E ainda fez ela ir lá em casa pedir perdão. E dizer, mãe, o Espírito Santo falou para mim. Uma vontade de dizer, mas eu já não tinha te falado. E o Espírito Santo disse, cala a boca que tu não é o Espírito Santo. E eu quero orar hoje aqui. Eu quero orar por quem ouviu o que o Senhor falou no meio dessa ministração. Porque eu sei que em parte eu contei um testemunho, em parte eu ministrei, e em parte eu profetizei. E Deus trouxe resposta ao teu coração. Se você é essa pessoa, eu queria que você chegasse diante do altar. Se você quiser, minha linda, eu quero orar em concordância com você. Porque essa tarde é uma tarde de entrega diante desse altar. Deus vai mudar destinos aqui hoje. Vamos fazer um combinado, se a mãe vier, a filha vem junto. Se a filha vier, a mãe vem também. Aí, filha, não espera a mãe te chamar não, sai tu, que daí ela é obrigada a vir. Há uma presença tão doce do Espírito Santo aqui nesse ambiente. Fecha os teus olhos, minha preciosa. Fecha os teus olhinhos e começa a dizer, pai, eu estou aqui. Eu não sei se você se sente filha, você já teve uma experiência de sentar no colo do pai? Se você não teve, o pai quer te dar essa experiência também. Eu não sei se às vezes a dor tem gritado mais alto no teu coração, mas o Senhor te trouxe aqui para curar nessa tarde. E para te desafiar a entrar num lugar em Deus, que talvez até hoje tu não entrou. Nós vamos orar agora. As pastoras que estão lá atrás, se tiver alguém que puder me ajudar aqui, eu queria que vocês viessem aqui. As meninas que estão lá, que organizaram, ajude a colocar as mãos nessas pessoas que estão aqui à frente. Em nome de Jesus, isso, me ajudem a orar agora. Eu estou contando com vocês, pastora Zana, as demais pastoras. Só coloca a mão no ombro de alguém. E diga, Senhor, eu estou concordando com a oração que ela está fazendo. Ele está caminhando aqui em nosso meio nessa tarde. Deus vai mudar destinos aqui nessa tarde. Deus vai mudar histórias de mães, vai mudar histórias de filhas. Deus vai se revelar de uma forma tão poderosa para vocês, porque esse é um tempo de revelação da paternidade, do coração paterno de Deus para nós. Ele não quer serva, Ele não quer escrava, Ele quer relacionamento de pai e filha, Ele quer filha chamando Ele de paizinho. Se tu nunca chamou ele de paizinho, experimenta chamar nessa tarde. Experimenta falar com ele, meu paizinho. Comece a dizer para ele, meu paizinho. Talvez o teu pai da terra te frustrou. Talvez o teu pai da terra não foi o pai que tu esperava, minha linda. E você precisa entender que homens são falhos. Você precisa entender que eles não podem dar aquilo que eles também não receberam. Então libera esse perdão aqui nessa tarde, minha linda. O perdão não tem a ver com a outra pessoa merecer. O perdão tem a ver com a liberdade que vai trazer para a tua vida. Você não perdoa, é você que fica escrava. Então libera esse perdão. Diga, Deus, o meu pai falhou comigo e eu quero perdoá-lo. Eu quero que tu tenha misericórdia dele. Mas eu sei que eu tenho um pai no céu que nunca falhou. E muitas vezes eu tenho entristecido do coração desse pai. Espírito Santo de Deus, eu estou orando agora com as tuas filhas que estão diante desse altar, Senhor. Há uma entrega sendo feita aqui nessa tarde, Senhor. Eu sei que o teu Espírito atraiu aqui as mães e as filhas que o Senhor queria tratar. E eu quero orar agora te pedindo, Senhor.
Que cada palavra que foi liberada aqui nessa tarde seja de fato uma palavra profética para esse coração. Que essas mulheres e essas meninas venham se lembrar de cada palavra que elas ouviram aqui nessa tarde. Senhor, eu desafiei elas a ter um relacionamento de filha, de chamar de pai. Conduz elas num lugar contigo, Senhor. Mostra para elas o lugar de filhas que é só delas, Senhor. Tu tens um lugar de filha que é só delas, Senhor. Conduz elas neste lugar espiritual, Senhor. Chama essas meninas na madrugada, Senhor. Faz elas terem experiências com a tua voz. Essas mães que aqui estão, Senhor, quem sabe com o coração ferido, quem sabe foram tão machucadas ao longo da sua história, quem sabe queriam dar aquilo que até não receberam, mas não conseguem. Eu oro por cura nessa tarde. Eu oro que essas mães se sintam abraçadas pelo Pai Celestial e que elas possam mostrar a paternidade do Pai Celestial para suas filhas. Eu oro para que todo laço de Satanás, toda mentira de Satanás que tem destruído relacionamento de mãe e filha, que tem trazido espírito de rebelião no coração dos filhos, que o coração desses filhos seja reconciliado ao coração dos seus pais. Senhor, faz algo lindo aqui nessa tarde. Marca essa data na vida delas, Pai. Marca essa data na vida delas, Pai. Marca este sábado na vida delas, Pai. Marca este sábado na existência delas, Pai. Que haja um antes e um depois. Que elas tenham testemunhos extraordinários para contar daquilo que o Senhor está fazendo hoje diante desse altar. Eu estou dando uma ordem agora em nome de Jesus. Espírito de angústia, espírito que tem trazido tristeza, ansiedade, transtorno do pânico, angústia de morte, sai agora na autoridade que é no nome de Jesus. Eu declaro cura sobre essa mulher, eu declaro cura sobre essa jovem, sobre essa menina, sobre essa adolescente. Eu declaro cura nesta tarde. Não é homem que vai fazer, é o Senhor. Eu declaro cura, que ela se levante curada, que ela se levante para viver o teu propósito, que ela se levante para declarar que ela é a tua filhinha amada. Paizinho lindo, Paizinho lindo, Paizinho lindo, nosso Abba, Paizinho. Paizinho, Paizinho, te revela no coração de cada uma delas e faz elas viver esse novo tempo em ti, Pai, e que tudo seja para honra e seja para glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Abraça forte essa filha, essa mãe. Se tiver alguém que não está com filho e nem mãe, acha alguém para tu abraçar aí. Dá uns 10 abraços e uns 20 beijos.
esse encontro foi marcado pelo Pai. E Ele chamou cada uma ao encontro dele. E só quero que vocês lembrem de escutar o chamado dele. Todos os dias, todos os momentos, vocês possam lembrar desse Pai que te chama para a intimidade, para o carinho, para o acolhimento. E hoje a gente está aqui, como surgiu no coração das adolescentes esse encontro, e a gente sentiu essa necessidade e pensou o quanto a gente precisa desses momentos, né? De mãe e filha, esse momento junto. A nossa vida é tão corrida, é tudo tão rápido, que a gente não vê. Quando a gente vê, os nossos filhos já cresceram, já estão maiores, já estão falando diferente, se vestindo diferente. E muitas vezes a gente não tem tempo para olhar nos olhos dela, olhar nos olhos dos nossos filhos e falar: uau, você já está assim, você já cresceu. Então, assim, eu quero pedir que nesse momento, as mães que têm essa oportunidade de olhar nos olhos da sua filha, repara como que ela está. Eu não sei há quanto tempo você não faz isso, se você faz isso sempre, se você não faz, mas olha agora nos olhos da sua filha e vê como que ela está, como que ela cresceu, como que ela se desenvolveu. Tem esse momento de toque com a sua filha, faz um carinho no rosto dela, diz o quanto você ama, mesmo que você nunca tenha recebido isso, mesmo que isso doa ainda para você, que você não tenha isso, mas dê isso para tua filha nesse momento. Olha para ela e fala assim: o quanto você é especial, independente de tudo o que está acontecendo na sua vida, dos seus problemas, de todas as situações. Deus te deu essa pérola para você cuidar. Esconda essa pérola em Deus. Tenha essa pérola escondida em Deus. O seu tesouro que está do seu lado, ou está lá na sua casa, o seu filho, o homem da sua casa está lá, que vai gerar uma nova família, que vai se desenvolver da mesma forma as suas filhas, que vão gerar novos filhos, que vão crescer e criar famílias. Olha a responsabilidade que vocês têm nas mãos como mãe. Chega perto delas e aproveitem todo dia. Se policia para tirar um momento para você olhar para ela e falar: filha, eu estou aqui. Se você não quiser conversar, não precisa conversar, mas olha no olho da sua filha, para um pouquinho e olha para ela, porque ela precisa disso. Nós também precisamos, nós mães também precisamos disso, porque muitas vezes nós não tivemos isso quando nós éramos pequenas, e daí nós falamos: eu não posso dar porque eu nunca tive. Não, nessa tarde, o Espírito Santo quer falar para você que Ele faz coisas que antes você não tinha. Ele coloca no seu coração desejos que você não imaginava que você teria, porque é Ele que faz, não é nós, não é nosso desejo, nossas atitudes, ou o que você fala: não, daqui a um tempo eu vou ser assim. Não, porque como a pastora disse, não é a gente que está no controle. Ele desconstrói todos os seus planos, e para dizer que: ei, eu que estou cuidando. Então cuide das suas pérolas. Não deixe acontecer de elas sair ou brigarem ou se afastarem de você, para você lembrar o quanto elas são importantes para vocês. Em nome de Jesus, orem pelas suas filhas e se doem a elas também. Porque depois, se elas saírem, se elas se afastarem, a oração é diferente, o choro é diferente, a amargura é diferente. Não espere acontecer isso para vocês terem um choro de clamor pela vida delas, para que elas não se percam. Chame elas para perto para vocês não deixarem elas se perderem. Em nome de Jesus. Nós queremos estar orando para a gente estar encerrando esse momento. Queremos agradecer a presença de todos. Ficamos muito felizes por esse primeiro encontro, né? Sei que todas vão sair daqui com um coração quentinho. O Espírito Santo deu uma aquecidinha aí pra gente. Tacou fogo, na verdade, né? E eu quero fazer uma oração. Vamos. Amém. Paizinho, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque Tu preparou algo muito além do que nós estávamos pensando, muito além do que nós estávamos imaginando.
Tu trouxe pessoas que precisavam ouvir, que precisavam ser curadas, Pai, que precisavam se atentar à Tua voz, à Tua paternidade, Pai. E nós queremos Te pedir, Pai, nos acompanhe, como um Pai que cuida, esteja conosco, Pai, nos ajude, nos oriente, para que não venhamos cair nas mesmas dificuldades, Pai, nos mesmos traumas, que Tu possa estar nos libertando, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Pai. Queremos Te pedir também por esse alimento que nós vamos comer agora. Muito obrigado pelas mãos que prepararam, pelas pessoas que se doaram para que esse café acontecesse hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que tem nos dado muito além do que nós merecemos, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.